A imobilidade, em lugar de ser uma força, é causa de fraqueza e de ruína, porque não segue o movimento geral. Que movimento geral? O movimento do progresso. Mas a ciência em si não é materialista nem é espiritualista. Quem é materialista ou espiritualista são os cientistas. Então, o espiritismo ele aparece como, e é colocado isso também, como síntese desse conhecimento, mas não que ele seja exclusivista de que fora do espiritismo não há salvação. Não. E se nós compararmos isso com todo respeito a qualquer tradição filosófica, religiosa ou qualquer outra cultural, mas o espiritismo, nós nos consideramos espíritas porque nós entendemos que é o que apresenta a melhor resposta para as questões que sempre incomodaram a humanidade. Quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Se a pessoa se sente incomodada ou acha que o espiritismo não traz isso de maneira que atenda às suas expectativas, tem toda a liberdade do mundo para abraçar outras filosofias. O espiritismo, ele luta, ele é o verdadeiro opositor do materialismo no sentido de princípio. O materialismo, ele não compreende nem aceita a existência de algo mais além da matéria, e o espiritismo nunca aceitou e nunca caminhou ao lado dessa proposta. É dizer exatamente o que Kardec disse desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, que o principal adversário das ideias espíritas seria a pegada do materialismo aferrado, aquela ideia de que não existe porvir, que não existe pós-morte, que não existe realidade espiritual. O espiritismo vai, então, trabalhar com a perspectiva de associar ao conhecimento material os elementos espirituais que, abre aspas, palavras de Kardec, a ciência material, a ciência humana, ela é incapaz, ela é incompetente de penetrar nas questões espirituais, por isso a razão de ser da ciência espírita. Quando ele diz que o espiritismo é contrário ao materialismo, ele está falando, sim, contrário a você não aceitar que existe algo além da matéria. Isso é uma coisa. Por outro lado, os cientistas que se contrapunham à igreja, e existiam muitos naquela época, porque a igreja perseguia os cientistas, eles, saindo da igreja, iam ser o quê? Eles se diziam, eu não quero isso, eu quero o que é objetivo, o que é da matéria. Mas tem um dos filósofos também, que eu gosto também dele, que é o Bachelard, ele dizia que a crença pessoal pode influenciar no paradigma que o indivíduo vai escolher para trabalhar as questões científicas, mas não que, assumindo um paradigma, a crença pessoal dele vai interferir em termos de fugir do método esperado da ciência. Então, não tem problema nenhum o cientista, por exemplo, ter a sua crença pessoal. Aqueles que abraçam o materialismo histórico como a explicação para você compreender a realidade social, vai ter um método, um modelo de análise, e vários cientistas partem desse modelo para explicar a realidade. Outros não adotam o materialismo histórico, contrapõem-se ao materialismo histórico para fazer as análises sociais ou econômicas, muitas vezes. Ou seja, não é o fato de ter uma corrente que adota que todo mundo tem que adotar. Então, investigar não significa dizer confirmar a sua crença ou negar a sua crença. Investigar é procurar a verdade, né? Vale dizer outro sim que todo cientista, e também o cientista espírita, deve se pautar por essa convenção científica. Quando vai a campo, não pode ir prevento. Eu não posso mergulhar no campo para fazer a minha pesquisa de qualquer área do conhecimento humano e humano espiritual, querendo que o campo me dê aquilo que eu antecipadamente enxergo em termos de fé, de crença, de convicções. Esse livro, não é? Ele que está à venda lá no CCDPE e também está já como e-book, né? Também ele foi concebido, acho que talvez tenha ficado claro para quem assistiu, né? Mas ele foi concebido para analisar dentro do campo das ciências naturais, especificamente, né? Analisar a evolução dos conceitos que aparecem nas obras de Kardec,